Nada novo achei pra dizer então. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Josué capítulo 1, verso 10 ao verso 18. Hoje é a nossa terceira aula, nosso terceiro contato com a verdade, o manual da vida abundante, a vida após a vírgula. E essa vida existe se as escrituras ensinam, é porque ela é real. Amém? Todos encontramos. Então hoje o texto começa: então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, vamos falar junto a palavra príncipes do povo? Vamos lá? Príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviaremos, iremos. Amém? Vamos ler essa parte juntos. Isso aqui é uma conclusão que a igreja precisa chegar. Vamos lá? Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então somente ser forte e corajoso. Amém? Nós precisamos sempre ter em mente o padrão textual aqui. Canaã não está fora, mas está dentro de nós. Canaã é boa, terra boa, que mana leite e mel, porém ela precisa ser conquistada, ela precisa ser arrancado delas fortalezas, precisa ser pisado o pescoço dos reis, ela precisa ser tomada, destronada, e ela precisa novamente ser ocupada, semeada. E Canaã fala da nossa alma. A nossa alma é boa, mana leite e mel, contudo ela precisa ser ocupada. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, é um ato espiritual imediato. Nós pegamos aqui o padrão textual aqui, nós não queremos causar nenhum conflito em quem acredita diferente, mas nós pegamos essa ordem textual para que você entenda melhor esse texto. Então o novo nascimento fala da regeneração do espírito
E a conversão aqui nesse texto fala da ocupação da alma. Amém? Da mesma forma como Canaã não está fora, mas está dentro também, o Egito não está fora, mas está dentro. É necessário sair do Egito. E eu quero caminhar um pouco aqui, recapitular aqui os nossos pontos principais. Tudo começa no novo nascimento. A nossa alma, a alma da pessoa não convertida ou não nascida de novo, ela pertence para Faraó, para o Egito. Ela está debaixo do senhorio de Satanás. E isso para qualquer pessoa, seja essa pessoa uma pessoa mundana, carnal, ou uma pessoa, um evangélico que frequenta um culto evangélico, lê a Bíblia, às vezes faz uma oração, concorda com a cruz de Cristo, não discorda das obras da redenção, contudo não nasceu de novo. Essa alma não pertence para Jesus, essa alma pertence para Satanás, para o senhorio do mundo. Todas as coisas em Deus começam através de Cristo, começam com um novo nascimento. Se você ainda não tem esse novo nascimento, você precisa se preocupar com isso. Ser uma pessoa boa, ser uma pessoa melhorada, não é o propósito do Evangelho. Jesus não nos chamou para sermos melhorados. E todos aqueles que têm um dia de novo nascimento, eles têm assim muito claro na mente, na cabeça, o dia. Às vezes não uma data, mas um culto, uma madrugada. A partir daquele instante, a minha história interior tem um outro gosto, uma outra forma, uma outra cor. O novo nascido, ele sabe que ele é novo nascido. Amém? Se você tem dúvidas, não é vergonhoso você procurar algum líder e falar: olha, eu não sou novo nascido, eu preciso desse negócio na minha vida. Amém? É melhor você vermelhar agora do que você amarelar para a eternidade. Amém? Procura alguém, você precisa de um novo nascimento. Depois do novo nascimento, a pessoa levantou a mão lá no culto, tá, só isso e está tudo certo. Volto para minha casa e digo assim: olha, sou novo nascido, eu sou uma nova pessoa, agora eu vou para o céu e continuo a vida. É isso? Não. Aí começa o processo da libertação e da cura. Todas as pessoas precisam de libertação, todas. Existe um equívoco enorme em quem é nascido dentro de uma igreja evangélica e está lá no evangelho desde cedo. A pessoa pensa que ela não precisa ser liberta de nada. Eu sou batista desde pequeno, então eu não preciso ser liberto. Eu sou presbiteriano, eu sou congregacional desde o berço, eu não preciso de libertação. Por quê? Porque eu sempre fui da igreja. Então as pessoas pensam que quem precisa de libertação, o traficante, o usuário, a prostituta, o homossexual, esse sim tem que se libertar. Mas eu não, sou uma pessoa boa, sou congregacional desde o berço. Meus irmãos, isso não tem nada a ver. Toda alma precisa ser liberta. Toda alma precisa ser liberta. Meus irmãos, quando você vai caminhando, às vezes com um congregacional de berço, você vai caminhando um pouquinho, tá aquela Jericózona, aquela muralha, aquela fortaleza, aquele orgulho enorme. Aquele rei precisa ser derrubado. Mas então existe uma coisa muito terrível, a gente chama isso de religiosidade. A pessoa não aceita que ela precisa ser liberta. Toda pessoa, todo mundo, ao nascer de novo, precisa de libertação e de cura. Meus irmãos, nós vivemos entre homens, entre mulheres. Nossos pais não foram perfeitos, nossa família não é perfeita, nossa parentela não é perfeita. Sempre vai ter feridas, machucados, traumas, sempre. Abusos. Então às vezes as pessoas pensam que agressividade é bater. Soco, tapa, cabo de vassoura. Então vamos deixar algo bem claro aqui. Agressões não é apenas bater físico. Há muitas e muitas formas de falar que são agressividades. Coices. Às vezes o marido dá coice na mulher, esposa. É agressão. Agride a alma.
E essa agressão provoca feridas. E essas feridas precisam ser libertas e curadas. Precisa ser curado. Amém? Então depois vem o próximo passo, a preparação para passar o Jordão. O ponto central aqui é a passagem pelo Jordão. Meus irmãos, o Jordão é o lugar mais fundo do planeta Terra. O Jordão fala da cruz de Cristo. O Jordão fala de um ato de arrependimento profundo. Quando você dá uma olhada aqui no texto, o mapa de Josué, apenas no capítulo 3, chega aqui a passagem pelo Jordão. Primeiro precisa ser, primeiro os espias, os missionários, os enviados de Deus, precisam penetrar no prostíbulo da alma, na casa de uma mulher chamada Raabe, que morava no meio do muro da cidade, e precisa ser conquistado aquele lugar de dentro para fora. Jericó precisa ser derrubada, para então prosseguir no projeto passar o Jordão. Meus irmãos, sem as muralhas, sem as fortalezas caírem por terra, não há passagem pelo Jordão. Tem que ter um ato profundo de derrubar muralhas, entregar as armas, dizer eu estou errado, eu preciso confessar isso. Às vezes acontece em famílias muito tradicionais que pais fizeram machucados profundos nos filhos, mas os filhos, achando que devem honrar os pais assim, de uma forma que não é honra, eles nunca admitem que os pais foram agressivos, nunca. Mas existe lá uma muralha, uma fortaleza que impede a pessoa de chegar até o Jordão. Isso precisa ser confessado, precisa ser colocado para fora. Amém? Então toda essa preparação para passar pelo Jordão, toda pessoa precisa fazer. Você quer ter vida em abundância? Você precisa se preparar para passar pelo Jordão. Então o próximo passo, um estilo de vida de meditação na palavra. Nós falamos com abundância no culto passado sobre isso. E você precisa meditar na palavra. Não leia a Bíblia pula-pula. Meus irmãos, não substitua a Bíblia por nada. Eu vi num vídeo hoje uma pessoa dizendo assim, fazendo uma piada: de manhã eu leio Café com Deus Pai, de noite entrego a alma para o diabo. Então só para até o mundo secular faz piadas com algumas coisas que os evangélicos fazem. Assim, nem para o mundo secular tem algumas coisas que não fecham. Então não substitua a Bíblia por nenhum outro livro, por nada, nem por Cid Moreira. Bíblia, você precisa adquirir, desenvolver um estilo de vida de meditação na palavra. Logo cedo, a primícia do dia, entregar a tua mente para Deus, teu coração. E você precisa meditar, não é chegar na Bíblia rapidamente, ler assim por cima e achar que aquilo é uma varinha de condão que vai resolver o seu problema do dia. Não é um mantra, é as Escrituras. E quando você vai colocando a palavra de Deus para dentro do seu coração, progressivamente Jesus vai se relacionando com você e progressivamente você vai sendo tomado pelo Espírito Santo. Amém? Próximo passo. Então, hoje nós vamos ver do verso 10 ao verso 18, se continua aqui os movimentos interiores de preparação para a passagem do Jordão. Então, essa preparação, ela é bem contínua, é um movimento bem forte. Então não é assim de vez em quando, assim, é um negócio que você entendeu, e daqui para frente você vai insistir naquilo, e você vai ser muito insistente, você precisa passar o Jordão. Então tudo que precisa ser resolvido, vai ser resolvido. E não é Deus que vai descer do céu e vai resolver para você. É você que precisa resolver. Então desse verso de 10 até o verso 18, a preparação para atravessar o Jordão, Josué representa a presença do Espírito Santo na preparação para a travessia. Ninguém pode atravessar sozinho. Assim também como um ato de cura e libertação, ninguém pode se auto-libertar-se a si próprio. Precisa de um conselheiro preparado para conduzir aquele momento espiritual,
para a pessoa ser liberta das coisas. Ninguém se liberta sozinho. Dessa mesma forma, ninguém pode atravessar o Jordão sozinho. A obra do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz essa travessia. Quando você lê no verso 10, então deu ordem Josué. Josué no texto representa quem? O Espírito Santo. Ele deu ordem aos príncipes do povo. Uma nova liderança se instalou sobre Israel. E essa nova liderança precisa se instalar na nossa vida, irmãos. E nós precisamos dar espaço para essa liderança. Então, às vezes a pessoa pode ficar ali em conflito com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: não entristeceis o Espírito. O apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito, não pequeis contra o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem uma personalidade, ele tem uma apresentação, ele tem sentimentos, ele tem vontade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E a liderança do Espírito Santo precisa estar sobre nós de uma forma total, plena. Nós precisamos estar completamente entregues a essa nova liderança. Antes, a liderança que esteve sobre você eram outras vozes, outros intentos, outros projetos. Mas hoje a liderança do Espírito Santo está sobre você. Então é muito claro aqui que Josué representa o Espírito Santo, uma nova liderança. Agora, quem esses príncipes representam? Os príncipes representam a nossa consciência, as nossas vontades interiores, as nossas decisões interiores. O Espírito Santo deu ordens para quem? Para os príncipes, para as nossas decisões interiores. O Espírito Santo não nos obriga a fazer algo. Ele nos guia, Ele propõe, Ele nos auxilia, Ele nos ajuda, mas Ele não obriga. Às vezes a pessoa precisa ser abandonada pelo Espírito Santo em determinado ponto, porque a pessoa diz não, e o Espírito Santo vai respeitar você. Ele vai abandonar você. Abandonar não no sentido de abandono, mas deixar você, porque Deus deu um direito de você dizer não. E se você diz não, Ele não toca em você. Então esses príncipes da alma são aqui representam a nossa consciência, as nossas vontades interiores, nossas decisões interiores. No culto passado, você foi elucidado, você teve consciência das âncoras, das pedras, das feridas, das fortalezas, dos machucados. Você foi elucidado. Então os teus príncipes interiores têm agora a consciência do que você precisa fazer. E você tem o direito de escolher, você tem um tempo de espera. E você vai ter que tomar uma decisão. Esses príncipes representam nossos entendimentos acerca daquilo que precisa acontecer. Você saiu aqui do culto muito claro para você o que você precisa fazer e o que precisa acontecer. Amém? Então esses são os seus príncipes internos. São lugares na faculdade mental da alma, no interior do psique, do teu entendimento, que você toma decisões. São príncipes. São autorizações que Deus deu para você há muito tempo, antes de você nascer, já estava dentro de você essa faculdade, o direito de você decidir. Então o Espírito Santo não vai obrigar você, mas Ele vai dar uma ordem para os príncipes da alma, e os príncipes da alma precisam obedecer. Esses príncipes representam todas as áreas da nossa vida e do nosso corpo, e precisam estar debaixo das ordens do Espírito Santo e se mover em direção à travessia. Então não espere que alguém vai levar você e vai atravessar você. Você precisa se mover para essa travessia. Você já está se movendo para atravessar o Jordão? Quantos aqui leem a Bíblia todos os dias? Assim,
parcelas boas, não é só um versículo. Você lê a Bíblia todos os dias. Nós precisamos nos mover para atravessar o Jordão. E é você que precisa se mover. Ninguém vai se mover no teu lugar. Nossos sentidos, ouvidos, olhos, nariz, boca, mãos, pés, nosso interior precisam estar entregues ao Espírito Santo e precisam se render. Você precisa se render. Meus irmãos, a ordem aqui é: pare de ter razão em tudo e comece a ouvir. Meus irmãos, o grande segredo do negócio com Deus é ouvir. Ouvidos abertos, céu aberto. Ouvidos fechados, céu fechado. Aí você fecha os ouvidos porque você tem que falar. Você explica tudo. Você tem uma explicação para tudo. Você explica. A lógica humana está entrelaçada e é uma fortaleza que defende você de tudo. E tudo você precisa explicar. Tudo é explicadinho. Tu explica. Você não ouve. Você não para. Você não acalma o teu coração para dizer: tá bom, hoje eu vou ouvir. E tem pessoas que não ouvem. Não param para ouvir. E você precisa parar para ouvir. Ontem de noite nós tivemos aqui na igreja nosso estudo de noivos. E nós estamos estudando o beabá, o A mais B, sobre divórcio. Isso vai mais uma aula. E Jesus Cristo fala sobre o divórcio. Ele fala que o principal ponto é a dureza do coração. Meus irmãos, no ministério, nesses anos de ministério, eu constatei que não tem como ajudar uma pessoa que tem dureza no coração. Não tem como ajudar você. E essa dureza, ela se caracteriza em ouvido fechado. A pessoa não ouve. Não tem jeito, ela não ouve. Às vezes ela escuta, ela se cala diante de você, mas por dentro, ela está um aluno de quinta série. Blá, 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 blá. Ela não ouve, ela pensa em outras coisas. Então esse se render é aprender a ouvir profundamente. Você precisa aprender a ouvir. Se render às ordens do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo dá ordens para os teus príncipes interiores, você precisa ouvir. A Bíblia fala sobre o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo. Em João 14:17, Jesus diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando Jesus fala em vós, habita, ele se projeta, ele fala de um novo nascido. João capítulo 16:13, Jesus diz: quando vier porém o Espírito da verdade. Então por que a pessoa não ouve? Ela não quer ouvir, porque ela tem medo da verdade. Então quem tem medo da verdade, a resistência interior não é uma verdade. A resistência interior é uma mentira, é uma fortaleza de mentira, é um esquema mentiroso, de filosofia absurda. Quando vier porém o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então eu acredito que esse texto ficou muito claro para a gente. Nessa travessia do Jordão, para o Jordão, você precisa se comprometer a se render à voz do Espírito Santo. No verso 2, a ordem é a seguinte: passai pelo meio do arraial. O que é o arraial? É o acampamento de Israel. Então nós temos de um lado Canaã, nós temos no meio o Jordão, o lugar do arrependimento, o lugar da cruz, o lugar da entrega.
E por outro lado nós temos o arraial de Israel. O arraial de Israel significa que aquilo que vai tomar Canaã. Então passa no meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuires. Arraial significa aquilo que ocupará a alma. Então tem lá dentro de Israel, ou dentro de Canaã, já entrando na porta de Canaã, já tem Jericó. Depois nós vamos ver a batalha com Ai. Então vem lá os gibeonitas, os 5 reis que fazem uma manipulação. Então todas essas áreas da vida, todas essas áreas estão dentro da vida da pessoa. Reis, tronos, manipulações, explicações, orgulhos, traumas, feridas, fortalezas. Tudo isso precisa ser colocado abaixo, mas o lugar precisa ser ocupado. O que precisa ser colocado para dentro da alma? O povo de Deus, o arraial, o povo de Deus, as 12 tribos, as 12 tribos que falam dos anciões, que falam dos 12 discípulos, que falam da igreja, que falam da vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser colocada para dentro da alma. Conecte isso com Mateus 12, quando Jesus conta a parábola que uma casa foi desocupada, foi varrida, um demônio foi enviado embora, foi expulso, e a casa fica vazia, ela não é ocupada. Então depois de algum tempo aquele demônio volta e traz com ele mais 7. A casa precisa ser ocupada, e toda a casa é ocupada. Ou ela é ocupada com 8 demônios, ou ela é ocupada com o arraial de Deus que vai ser colocado dentro do coração. Mas o arraial de Deus também precisa passar por onde? Pelo Jordão. Tudo passará e será purificado pela cruz de Cristo. Tudo precisa ser purificado por uma profunda entrega de arrependimento. O arraial fala também sobre as virtudes que você precisa trazer para dentro, as virtudes de Cristo, as bênçãos da graça, os entendimentos do Evangelho. Tudo isso vem do povo de Deus, do arraial do Senhor. Tudo isso precisa ser trazido para dentro. Então não é só nascer de novo e está tudo certo. É necessário trazer para dentro da sua vida as leis da graça, os caminhos da misericórdia. O texto aqui também fala de comida, a ordem do Espírito Santo para os 10 príncipes, para os lugares de mudança na tua vida, os lugares que você toma decisões, é que precisava se arrumar comida. E lógico, é uma ideia muito inteligente, para que ninguém ficasse com fome. Quem está marchando, quem está lutando, quem está caminhando, quem está em direção a um propósito, não pode morrer de fome. É necessário ter comida. E essa comida que fala sobre o sustento da palavra. Não é só ler a Bíblia durante alguns dias, entrar no processo, botar a Bíblia para o lado, agora eu atravesso e entro em vida abundante. Aqui se intensifica a comida. Você precisa encher a sua vida com a palavra de Deus, em todos os momentos. Ler boas parcelas da palavra. Você começa com um capítulo, daqui a alguns dias você precisa intensificar para 2 capítulos. E colocar essas parcelas da palavra de Deus dentro da sua vida. Essa é a comida. Esse é o alimento que vai sustentar você até você atravessar o Jordão. Quando o povo saiu do Egito, eles precisavam se alimentar do cordeiro. O cordeiro assado fala de Jesus. E aqueles que comeram do cordeiro, o cordeiro sustentou o povo na caminhada do deserto. Na caminhada para atravessar o Jordão, precisa de comida, de palavra de Deus. Se você não se alimentar, você vai ficar fraco. A nossa batalha, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra hostes, contra potestades,
contra o diabo, contra demônios, espíritos malignos. Então vai ter choques espirituais, vai ter retaliações espirituais nessa caminhada, vai ter oposições, vai haver pessoas que vão se levantar contra você, vai haver pessoas que vão desprezar você. Se você estiver fraco na palavra, você vai desistir da caminhada e vai abortar o processo. Por isso fala que tem que ter comida. O que é essa comida? Ler um bom livro cristão. Nós temos indicado muitas vezes aqui boas leituras, bons livros cristãos, que contêm a palavra de Deus, contêm explicações, ouvir boas pregações bíblicas confiáveis. E nós temos no nosso país profetas que ensinam palavras confiáveis. Você precisa preencher o teu estômago espiritual com palavra. Amém? Mas eu vou reforçar aqui. Esse ensino não é o ensino pregado nas igrejas gospels. Na igreja gospel é só você falar amém, e Deus proverá, e Deus vai mudar a sua vida com um toque mágico. Isso nunca acontece. Às vezes a pessoa corre de uma e de outra igreja, e nunca muda. Por quê? Não é num toque mágico, não é assim. É uma caminhada. É uma caminhada de submissão. Então aqui a comida fala sobre ter fome da palavra. O Salmo 42, 1 e 2, o salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Ter fome da palavra. Salmo 63, do verso 1 ao 8, mas só um verso: ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Salmos capítulo 1, verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Jesus ensina sobre o reino de Deus, acho que o reino de Deus é como um homem sobre o tesouro, sobre um campo. E logo depois Jesus diz assim em Mateus 13, 52: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas... O que é esse depósito? Como é que você faz esse depósito? É aquilo que você tem dentro da sua mente, que você absorveu informações. O que tem no seu depósito? O que tem no meu depósito? Eu preciso depositar palavra, comida, pão, para esses 3 dias de caminhada até o Jordão. Eu preciso ter comida, eu preciso ter alimentação. Quando você liga o seu carro e você vai fazer alguma coisa, precisa ter lá um pendrive com música cristã. Eu preciso continuamente me alimentar de pão. E não é qualquer música, é música evangélica, cristã, cristocêntrica. Amém até aqui? Então o verso 12... nós já vemos aqui no verso 11 esse movimento pelo arraial, a comida. Verso 12: falou Josué aos Rubenitas. Então Josué é a representação do Espírito Santo. E aqui fala a 3 tribos. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então essas 3 tribos, elas falam de 3 áreas da alma que já estão conquistadas, que já foram conquistadas, já foram redimidas, já foi expulso o inimigo, já foi curado. São 3 áreas da alma que a pessoa já está curada. E eu mostro para você no texto, porque lá depois no verso 15 vai falar que essas 3 áreas, essas 3 tribos vão ajudar os demais irmãos, os 9 irmãos. E esses outros 9 falam de áreas que ainda não foram redimidas, não foram limpadas. Então tudo precisa ser limpado para passar pelo Jordão. Isso aqui tem um significado. Então nós temos 3 nomes, nós temos 3 áreas da alma que já foram libertas aqui: os Rubenitas, os Gaditas e os de Manassés. Tudo isso tem um significado. Em Gênesis 49, verso 3, que é o texto que Jacó abençoou seus filhos, e Jacó
foi profeta no final da sua vida. Ele profetizou sobre cada um dos seus filhos. Ele profetizou sobre Ruben, o pai dessa tribo, os Rubenitas. Em Gênesis 49, verso 3, Ruben, tu és o meu filho primogênito. Então, guarda essa palavra, primogênito, é o primeiro. E ele diz, tu és minha força. Então, primeiro, força, e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, e o mais excelente em poder. Então nós temos aqui uma área conquistada, que significa os primeiros entendimentos do Evangelho. A primícia, o primeiro filho, são aqueles primeiros entendimentos do Evangelho que já entraram na sua vida. Você entendeu como ler a Bíblia, você entendeu como orar. São os primeiros entendimentos acerca do que é o reino, para onde estou caminhando, como caminhar, como organizar a minha vida, como organizar a minha casa, como eu me organizo em relação às amizades. Então são aqueles primeiros entendimentos que já foram tomados. Antes havia um entendimento errado, mas agora a primícia é aquelas primeiras coisas que você entendeu no Evangelho. São as primeiras coisas que você na tua vida teve vitória. Talvez a primeira coisa que você teve vitória foi sobre a música mundana. Você estava aqui no culto, a palavra tocou você voltou para casa e você limpou aquele teu pendrive, purificou e fez o sinal da cruz. Primeira vitória. E depois aquelas primeiras conquistas que você teve, talvez a primeira conquista sua foi o dízimo. Que você dizimou um mês, dizimou o outro, dizimou o terceiro, dizimou o quarto, e você diz, opa, estou conseguindo, é a primeira vitória. Meus irmãos, não é fácil, isso são batalhas. Talvez a sua primeira vitória foi você conseguir levantar cedo para ler a Bíblia. É batalha, ainda mais nesse tempo frio. Ah não, fica mais 15 minutos. E você não levanta, e você não lê a Bíblia. Mas aí quando você começa a levantar um dia de manhã cedo, outro dia, e você faz a contagem, já foi uma semana, agora mais uma semana, eu consegui ser fiel, e você diz, é possível, é a primeira vitória. É a vitória. Primeiro, força, fala de força, e você conseguiu ter força em algumas áreas da sua vida, que antes você perdia para o inimigo, que antes você perdia para a tua carne, que antes você perdia para o sono, que antes você perdia para a fome. Agora você tem força, você se tornou forte naquela área. Ruben aqui fala de vigor. Vigor é força em movimento. Eu sou vigoroso. Qual que é a diferença de alguém que se arrasta na vida? Que tem gente que quando caminha se arrasta, né? Isso é vigor? Não. Vigor é quando alguém caminha firme, ereto, passos firmes, vigor. E o texto ainda fala aqui de poder, de ter autoridade sobre coisas. Então Ruben fala dessas várias áreas aqui, da primícia, da força, do vigor, do poder, de ser excelente. Ruben fala disso aqui, significa os primeiros entendimentos do Evangelho, as primeiras mudanças, as primeiras vitórias. Então perceba aqui, que o Espírito Santo começa a interagir aqui. A primeira ordem que o Espírito Santo dá é com as primeiras mudanças, com as áreas da vida que antes você perdia, agora você tem vitória, que você conseguiu vencer, que você já foi ocupado, já foi tomado, foi redimido. A segunda, depois de Ruben, vem os Gaditas, a tribo de Gade. Os Gaditas aqui significa afortunado, ou sorte, fortuna, privilegiado ou enriquecido. Quando nós olhamos esse nome, Gênesis 49, 19 fala sobre isso, que os de Gade seriam bons na batalha, bons na guerra. O inimigo vai atrás, eles se viram e eles tomam o inimigo, bons na batalha. Então que área da vida é essa?
uma área que antes a pessoa só tinha derrota e agora ela se tornou boa na vitória. Ela se tornou boa na batalha, ela tem vitórias. Então, áreas da vida que antes ela era empobrecida, mas agora ela é enriquecida pelo Espírito Santo. Áreas que antes ela tinha dívidas com o mundo espiritual, mas agora ela se tornou afortunada, graciosa, cheio de graça, agraciado. Gade fala sobre isso, sobre a graça, sobre a riqueza espiritual. E o outro nome é Manassés. Vamos falar de novo junto? Manassés. Manassés não foi filho de Jacó, foi filho de quem? De José. E Manassés é um nome que toma dois nomes. Quando ele é instalado sobre a terra, sobre Canaã, ele ocupa o lugar de duas tribos, de Levi e de José. José é filho de Jacó. Mas quando no capítulo 49 de Gênesis, Jacó abençoa seus filhos, ele abençoa Manassés e Efraim no lugar de José. Então Manassés foi colocado no lugar de Levi e de José. Eles tomaram o lugar deles. Você lembra que o Levi matou os siquemitas? Então a tribo de Levi traz sangue inocente nas mãos. O pai matou pela lei da herança. Todos os filhos herdaram essa dívida espiritual, trazem sangue inocente nas mãos. Então o homicida, aquele que mata, aquele que tem desejo de matança no seu coração, precisa agora cuidar do altar, precisa cuidar do templo, porque quem quer matar precisa permanecer aos pés de Deus. Quanto mais perto, melhor. Então Levi e José estão em Manassés. E José aqui fala do injustiçado, do sofredor. Lembra que José foi vendido pelos seus irmãos? Tiraram a túnica, lhe venderam para o Egito, injustiçado. E quando o homem se levanta, ele leva mais uma tapetada, é acusado de assédio, jogado na prisão. Ele fala aqui de alguém injustiçado e sofredor, mas que venceu. Vamos voltar para o Levi. Levi é uma área da vida que fala de ódio, de frieza. Alguém que manipulou uma cidade, mandou que eles se circuncidassem, e na dor da circuncisão avançou e matou os homens. Fala de frieza. São áreas da vida da pessoa que ela é fria. Frieza. Às vezes a pessoa conta uma mentira assim na frieza, na cara dura. Áreas da vida da pessoa que ela é fria. Às vezes ela é fria para falar um não para alguém quando alguém pede uma comida. Ela é fria. Então o Levi aqui ele representa áreas de ódio na vida. E tem gente que tem ódio. Assim, às vezes a pessoa parece muito calma, mas cutuca ela e você vai ver assim que ela tem assim ódio na vida dela, feridas purulentas, frieza, rebeldia, assim, aquela rebeldia, são raivas, iras interiores. Então nós precisamos entender o porquê que aparece o nome Manassés aqui. Manassés significa esquecimento, ou aquele que faz esquecer. Quando nasceu Manassés, o José disse: hoje foram esquecidas as minhas feridas, que eu fui vendido para o Egito, fui acusado, hoje o Senhor curou as minhas feridas. Ele foi o consolo de José. Então Manassés fala aqui do esquecimento, aquele que fez esquecer, foi o filho de José que expressou o desejo de que Deus o fizesse esquecer suas dificuldades e o sofrimento do passado. O que significa Manassés? São as áreas da sua vida que uma vez estavam debaixo de feridas e que você conseguiu vencer. É Manassés. Eu estou liberto. Sabe aquela ofensa do pai e da mãe que você por anos carregava e um dia entrou Manassés na sua vida e você disse: está perdoado, não dói mais. Aquela situação complicada com alguém, com uma injustiça, com um abuso sistemático, e um dia entrou Manassés na sua vida e você
Você consegue entender que essas 3 tribos, essas 3 áreas, vão conseguir ajudar os outros 9 a passar pelo Jordão? Então, áreas da sua vida que foram conquistadas e vencidas, essas áreas, elas começam a ajudar a curar outras áreas. As outras 9 precisam curar. Mas aí às vezes seu cidadão está anos na igreja e nenhuma área é curada. Então, às vezes uma área ainda ajuda a incendiar a ferida na outra área. Ela joga a ferida de uma área para outra. Vamos continuar aqui no texto. No contexto bíblico, José deu o nome Manassés ao primeiro filho para expressar sua gratidão a Deus por tê-lo ajudado a superar as adversidades, sofrimento que havia enfrentado. Então, Manassés fala aqui de cura. Manassés fala aqui de gratidão a Deus. Manassés fala de superar coisas difíceis, coisas duras. E às vezes as pessoas podem ter coisas duras na sua vida, injustiças, abandonos, coisas duras. Manassés fala de você conseguir superar isso. Manassés fala de ferida curada, de injustiça que não perturba mais. Manassés. Então nós temos aqui a primícia, as primeiras experiências. Nós temos Gade aqui, que é a riqueza espiritual. E nós temos aqui Manassés, que é cura. Então as primeiras vitórias, a riqueza espiritual e a cura, é dado ordens para essas, para que essas aqui façam o quê? Verso 13: lembrai-vos do que vos ordenou. É levado de novo para onde? Para as escrituras, para a comida, para a palavra. Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor. O que fala isso? Isso aqui fala da imutabilidade das escrituras. A palavra é absoluta, gente. Meus irmãos, nós não temos compromisso com pregadores, com igrejas, com ministérios que relativizam a palavra, cada um por si. O apóstolo Paulo diz: vede como cada um constrói. Alguns constroem com feno, outros constroem com madeira, mas nós vamos construir com pedras preciosas, com ouro, com prata. Então cada um vê como constrói. Mas a palavra de Deus é absoluta, gente. Ela é inegociável. Princípios são inegociáveis. Estratégia você pode negociar, mas princípios não. E aqui o texto fala da imutabilidade. O que é isso? Vamos continuar no verso 13. Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá essa terra. Descanso. Você pode falar comigo essa palavra? Descanso. Você tem descanso? Você consegue ter descanso na tua vida? Você consegue entender que todas as coisas aqui funcionam aonde? No descanso e para o descanso. Tem um lugar de descanso. Esse descanso é Jesus. Então essas 3 áreas curadas, Rúben, Gade e Manassés, começam a causar descanso dentro da pessoa. Trazem o bom resultado do descanso. A pessoa começa a descansar. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Paz, descanso. Nós precisamos ter descanso. Meus irmãos, quando uma área da nossa vida começa a ser entregue, começa a haver descanso. Verso 14: vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém vós todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Quem está anotando aqui, as mulheres significam lugares férteis dentro de nossa vida. Lugares férteis significam áreas de multiplicação. A mulher multiplica. Significam áreas de gestação, gestoras.
significam áreas de nutrição e áreas responsáveis, de responsabilidade. A mulher tem essa responsabilidade de cuidar de uma criança. Então falam de áreas responsabilidades. Então essas áreas ficam aqui, porque vai haver uma batalha, vai haver uma guerra. Então esses armados, essas armas aqui, são ataques contra as áreas que precisam ser ocupadas. Mas as mulheres e os meninos vão ficar. Os meninos fala de descendência, e os meninos fala aqui do renovo da alma, fala da renovação da mente. A renovação da mente precisa fazer parte disso. E os gados, então o gado fala de riquezas, fala de áreas de virtude. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 4,14: não te faças negligente com o dom que há em ti. São áreas de virtude. Então é dado a ordem aqui, e esse verso 14 continua no 15: até que o Senhor conceda descanso. Você consegue entender, meus irmãos? Olha aqui para mim. Quando você decidiu entrar nesse negócio, você fez um mapeamento da tua vida e você entendeu: eu preciso de vida em abundância. Então você foi elucidado, né? Os 10 príncipes da tua alma, da tua consciência, receberam a informação de que você precisa entrar numa batalha contra você mesmo. E isso é uma batalha, irmãos. É uma batalha que às vezes vai custar algumas horas de sono. Você vai deitar para dormir, de madrugada você vai levantar com a cabeça latejando, porque agora a tua consciência está tendo consciência do que está acontecendo com a sua vida. Então às vezes não dormir é bom, porque antes a pessoa estava com um monte de problema na vida e dormia. Isso é ruim. Então às vezes começar a latejar a cabeça, a consciência começar a descer e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo com o meu casamento? Meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha saúde? Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha eternidade? Meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Já estou com tantos anos e estou aqui patinando na vida. Meu Deus, e começa a latejar na sua cabeça, na sua consciência, esse negócio de que tem que ter uma mudança. E você entra numa batalha. E agora há uma guerra interior em você. Você calcula tudo e a tua vida não está bem. Você nunca consegue entrar no modo propósito, sempre no modo sobrevivência. Isso está certo? E começa uma batalha interior. Começa uma guerra. No verso 14, fala ali sobre: passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Então tem áreas da sua vida que precisam ser ajudadas. As 3 áreas curadas precisam ajudar, as 9 áreas que precisam de socorro. Verso 15 fala da batalha até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos. Meus irmãos, a conquista da alma, olha aqui para mim, será uma luta interna renhida. Você não pode desistir. Talvez nessa semana você já ouviu a voz do diabo dizendo para você: larga a mão para lá, que vida em abundância, porque você quer desistir. E há 2 informações aqui. Não é fácil, mas a segunda é possível. Deus está com você. Deus falou para o Josué aqui: eu sou contigo por onde quer que andares. É possível, você vai vencer. Só que você não pode achar que isso vai ser um estalo de dedos e vai estar tudo resolvido. É uma caminhada renhida, é uma batalha sem descanso. Não descansa até que você resolve. Não descansa. Você vai ler intensamente a Bíblia, você vai para intensamente para a oração, não descansa. Você vai intensamente para o jejum, não descansa. Persistência, determinação, esforço dobrado nesse período. Você precisa vigiar mais, foco, vontade, assim,
inabalável, firmeza emocional. Você não pode descansar enquanto não está resolvido esse negócio. O texto de Tiago, capítulo 1, verso 8, o nosso irmão Tiago diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, não suponha esse homem que alcançará algo do Senhor. O que é ânimo dobre? Na versão RC, revista e corrigida, diz assim: homem de coração inconstante. Sabe, no culto ele quer, aí já saiu do culto, já não quer mais. Coração inconstante. Homem de coração inconstante em todos os seus caminhos. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa de Deus, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Você pode procurar lá, se você tem uma revista corrigida em casa, essa versão, procura no Google e você vai ver que está escrito assim. Nós precisamos ser firmes, gente. Aquilo que o Espírito Santo falou para você aqui no culto, isso precisa permanecer. Seja forte e corajoso. Você não pode esquecer disso. Se Deus te falou isso, é porque é possível. Meus irmãos, no final, vamos ler o 15, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão. O Jordão fala do quê? Fala de lugar de arrependimento. Então o lugar de arrependimento nunca vai sair da sua vida. Desse lado do Jordão, para o nascente do sol. O que é o nascente do céu? Sol, um novo tempo, uma nova história. Agora começou de nascer o sol. Antes a vida era cinza, escura, sem esperança. Agora começou de nascer o sol sobre aquele lugar. Nascer do sol. Verso 16. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Josué representa o Espírito Santo. Esses 10 príncipes representam a nossa alma, as nossas vontades interiores, completamente submissas ao Espírito Santo, que fala de uma submissão total ao Espírito Santo, e todos completamente rendidos às ordens do Espírito. E qual que é a resposta dessa alma aqui? Vamos ler junto? Tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Você precisa obedecer ao Espírito Santo. Canaã não está fora, está dentro. E a liderança do Espírito Santo que vai ajudar você a conquistar. E a tua alma precisa ser conquistada. Submissão total ao Espírito Santo. Verso 17: como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Representa Jesus. O Espírito Santo é representado por Josué. João capítulo 16, 7, Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. É uma nova liderança. E para a gente encerrar no verso 18: todo homem que se rebelar. Eu gostaria que você entendesse que há um processo em andamento. Amém? Tem ou não tem? Sim. Então nós concluímos aqui que 3 tribos já foram conquistadas, já se renderam, já foram tomadas. Então vamos transformar esse cenário aqui em a alma de alguém, na tua vida. Há aqui um processo em andamento. Há áreas da vida da pessoa que já foram rendidas, redimidas, conquistadas, limpas. Gade, Ruben e Manassés já foram tomadas. Então a pessoa está caminhando. Às vezes tem pessoas que precisam de caminhar com um conselheiro, precisam de alguém que ajude ela. Ela não consegue sozinha alcançar áreas da sua vida. Então o Espírito Santo vai conduzindo a pessoa. Então o Espírito Santo diz: agora é isso aqui. Quando a pessoa venceu aquilo, ele diz: agora é isso aqui.
mantenha conquistado aquilo, vamos focar nisso. Então chega uma área da vida da pessoa que ela diz, aqui ninguém toca. Não, aqui não. Ou então chega uma área da vida da pessoa que a pessoa diz, nunca vou contar isso aqui para alguém. Nunca vou contar. Isso se transforma num ato de rebeldia. Meus irmãos, a rebeldia faz abortar o processo. Reseta, volta tudo como era antes. E o que o nosso irmão Pedro fala lá em 1 Pedro? Ele fala assim, aqueles que uma vez já foram iluminados, elucidados, já conheceram, mas retrocederam. O segundo estágio é pior que o primeiro, é como se diz certo adágio, a porca lavada volta à lama, e o cachorro vai comer o seu vômito. Por isso que você não pode abortar o processo. Talvez você já teve até vontade de desistir da igreja, porque é meio complicado aqui. A outra igreja lá é fácil, é tranquilo. Lá não tem pregação, não tem desafio. Ali na igreja eu sei que o pastor vai tocar nos assuntos assim que... Olha, eu já estou cansado disso. Você está cansado porque você está rebelde. O Espírito Santo chegou até certo ponto em você e você se fechou. A rebeldia faz abortar o processo. E talvez você tenha sentido assim, que você já estava bem em Jesus e você retrocedeu. E você conclui, eu estou pior do que eu estava antes. Você pode ter certeza que é por rebeldia. Você se tornou rebelde em uma área da sua vida. E essa área começa agora a apodrecer aquelas outras áreas que já foram alcançadas. Meus irmãos, a rebeldia é terrível. A rebeldia, ela é conectada com a atitude de Lúcifer no céu. A rebeldia é terrível. Dureza do coração, coração fechado, a pessoa não se deixa dizer nada. E rebeldia coloca tudo a perder. Então olha só o verso 18. Então esse verso 18 fala aqui dos 10 príncipes. Você está entendendo? As áreas de decisão na sua vida. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Então é uma área de decisão na sua vida que para de decidir. Você entendeu isso? Jesus ensinando os judeus, ele fala assim, vocês são escravos. E eles falam, nunca fomos escravos de ninguém. Jesus fala assim, quem peca é escravo do pecado. E o pecado mata, é morte. Matou uma área de decisão na sua vida. E você se rende ao pecado e aquela área não tem mais poder de decisão. E você volta para casa do culto e assim tem água na boca já para você jogar aquele jogo do celular. Você está rendido. É uma área da sua vida que está morta, não tem decisão. Os 10 príncipes precisam estar vivos. Talvez tenha alguém de nós aqui que tem algum príncipe, o 1 ou 2, até 9 mortos já. Os príncipes precisam ser ressuscitados. Amém? Os nossos irmãos aqui que nós estamos caminhando no aconselhamento, nós estamos buscando, tentando ressuscitar os príncipes que você já matou, para depois emancipar você, para que você ressuscite na sua vida as áreas da decisão. Você precisa aprender a decidir. Você não pode estar debaixo de um conselho da televisão, conselho do celular. Você precisa ter os príncipes vivos. E olha o que o texto diz, que o príncipe, aquela área da sua vida que rebelar, precisa morrer. É morta, é apedrejado. E nós não queremos isso para a nossa vida, porque isso é uma regressão. Meus irmãos, rebeldia faz abortar o processo. Quantas vezes os pastores investem, às vezes meses e até anos, de conversa com alguém, com um casal, com uma família, e está andando bem, de repente chega numa área que a pessoa diz, aqui não, que ninguém toca, porque isso aqui é do papai, da mamãe, aqui ninguém toca. Rebeldia. E dali para frente é só para trás, até a apostasia total.
Porque ela vai matando os príncipes de decisão. Ela vai sendo tomada pela carne, a carne começa a decidir por ela, e ela começa a viver naquele princípio: deixa a vida me levar, a vida leva eu, até ela não ter mais decisão nenhuma. A rebeldia fala de ira. A palavra ira fala de iracional. Não tem decisão, porque as pessoas se tornam iracional. A pessoa não mede o que ela faz, o que ela fala. Raiva, durezas, tudo isso coloca em perigo as conquistas já alcançadas. Você precisa cuidar com isso. Domínio próprio é ali um grande segredo de você continuar na vida, caminhando em direção ao Jordão. Iras, discórdias, brigas, ódios, raiva, ofensas pecam contra a lei do descanso. Acho que numa família que tem brigaiada tem descanso? Não tem descanso. Talvez pode dormir, mas não o sono do justo. Daí que tem discórdias, não tem descanso. A rebeldia é o pecado contra a sabedoria eterna de Deus. Quando a pessoa acha que ela é mais inteligente que Deus, que ela é mais justa que Deus, ela acha que ela sabe mais que Deus. É rebeldia. Meus irmãos, a rebeldia, ela é a Bíblia que ensina o caminho para o inferno e para a condenação. O amolecimento é o caminho para Jesus. O amolecimento é o caminho da obediência. E o texto termina falando aqui: tão somente ser forte e corajoso. Vamos ler junto de novo isso aqui? Tão somente ser forte e corajoso. Você precisa sair desse culto hoje forte e corajoso naquelas decisões que você já tomou. Não esquece. Forte e corajoso. Tem que ter forte e tem que ter coragem para tomar algumas decisões bem sérias. Ser forte e corajoso para ficar calado. Às vezes numa briga de família você tem que ser forte e corajoso para dizer assim: não vou responder. E não vai ser por rebeldia, nem por indignação, para não responder. Fica calado, forte e corajoso para ser compreensivo. Você imagina, às vezes os pais xingam os filhos: seu inútil, porque não tem compaixão. Meus irmãos, quando nós vamos lidar com pessoas, nós temos que ser compassivo. Tem que ter compaixão, e você precisa ter força e coragem para você ser compassivo, compreensivo, corajoso para colocar as coisas na cruz. Você precisa ter coragem para você trazer as coisas à luz. Aquilo que nós trazemos à luz, a gente coloca na cruz. Vamos falar junto? Aquilo que nós trazemos à luz, nós colocamos na cruz. Aquilo escondido, aquilo que não foi revelado, aquilo que você acha que ninguém pode saber, você precisa trazer à luz, senão aquilo que vai matar você. Naquilo que você está escondendo, isso ninguém vai saber. Aquele lá é o tapete que está sufocando um príncipe da sua vida. Há áreas onde é que você não governa. Alcançar o lugar mais fundo da alma exige determinação, gente. Chegar a um arrependimento profundo e total exige uma caminhada de rendição progressiva à voz do Espírito Santo. Amém? Amém. Meus irmãos, eu acredito que deve estar passando de 1 hora já, né? Mas eu desejo que vocês entendam isso. Leva isso para a sua vida. Da mesma forma que nós falamos aqui sobre uma pessoa, sobre a alma, nós falamos sobre um casamento que precisa ser alcançado. Áreas perdidas, às vezes áreas de intimidade perdidas, precisam ser conquistadas, precisam ser tratadas, precisam ser colocadas no fundo do Jordão em arrependimento, colocado na cruz. Às vezes as pessoas perderam áreas do seu casamento, elas querem resolver com filme pornográfico. Aí quebrou uma aliança, quebra mais uma para tentar ajeitar uma aliança quebrada. Aí atrapalha tudo. Precisa ser colocado na luz, na cruz, no fundo do Jordão, em um lugar de arrependimento. Você precisa confessar, colocar na cruz.
Da mesma forma também uma igreja, às vezes a igreja não anda, a coisa não caminha, porque tem feridas, tem áreas não alcançadas, tem príncipes que morreram, não tem mais decisão em algumas coisas, subjugação em outras. Precisa ser colocado na luz, precisa ser colocado no Jordão. Alguém precisa carregar essa culpa em remissão e dizer: nós pecamos, para que essas áreas da igreja sejam ocupadas, para que a missão de Cristo se fortaleça. Amém. Amém. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, que a Tua palavra é tão boa. Meu Deus, obrigado, Pai, pelo prazer que o Senhor tem nos dado em entender e compreender essas coisas tão profundas. Eu tenho certeza, Pai, que nesse lugar, nessa casa, há pessoas que precisam de muitas áreas da sua vida serem restauradas. Há príncipes que já morreram, há áreas que estão com feridas terríveis, há coisas que precisam ser colocadas na luz da cruz. Seu Deus, obrigado, ó Pai, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado nessa palavra. Meu Deus, como o Senhor é bom. É verdade. Como o Senhor é bom. Sim. Seu Deus, eu quero te agradecer por essa noite e pela vida de cada irmão aqui. E nós colocamos diante do Senhor todas as coisas. Guia-nos, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Canção que vai acabar, mas a sua não. Então